Fala galera, mais um Pod Bolsa iniciando. Você vê que nós estamos chique, em cada dia num cenário aqui. E para você que não conhece a gente está cobrindo aqui o evento W2C, diretamente da base Armalite. E esse vídeo é um oferecimento à loja Marte, que está nos cedendo aqui espaço. Na última loja dela, recém-inaugurada, cortamos a faixa vermelha ontem, padre. Você chegou a ver? Eu abençoei a loja antes. Ô, louco! E apresentar aqui nosso padre que veio prestigiar aqui o nosso podcast. A gente vai falar um pouquinho sobre as suas impressões aqui em relação ao evento. O padre, para quem não sabe, ele é atirador desportivo. É CAC, é colecionador, Sim. atirador e caçador. É CAC e um entusiasta por arma. E é curioso, muito embora eu já conheço um padre, eu atendo um padre em São Paulo, que é o Padre Jean, que é CAC, eu tô acostumado, mas a galera fica surpresa quando vê um padre se envolvendo com armas. E nós vamos falar sobre esse ponto daqui a pouco, padre. Se apresente pra galera do Podpol e pra quem vai assistir, fala um pouquinho da sua história pra galera rapidinho. Por favor, padre, seja bem-vindo. Com certeza. Eu que agradeço a equipe do Podpol, né, o pessoal da loja Marte também aqui nos acolhendo tão bem nesse evento, né? Base Armalite, né? Enfim, todo o pessoal aqui do W2C nos acolhendo muito bem, né? Durante esses dias aqui de evento. Bom, sou o padre Edivaldo Ferreira, sou sacerdote em Joinville, em janeiro completarei 5 anos de ordenação sacerdotal. Nasci no interior de Minas Gerais, numa cidade chamada São Pedro da União, né? Uma cidade aproximadamente com 5.000 habitantes, muito grande, né? Cidade gigantesca, né? E estou no sul do Brasil, em Joinville, desde quando me ordenei sacerdote, né? Então, desde 2018 eu resido e atuo ali na cidade de Joinville. Bacana. Bom, padre, primeira coisa que eu gostaria que o senhor falasse é das impressões em relação ao evento no geral, que é o W2C, que é um evento de combate, é uma comunidade de combate que estuda com vários tipos de combate urbano, combate embarcado, combate residencial, que atrai um público mistificado, tanto público civil quanto público militar. E o público civil é um marco na história, o público civil ter se interessado por utilização de faca, de lâminas e de equipamento letal como arma de fogo para sua defesa. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho do evento, quais são suas impressões? Não, o W2C está sendo assim espetacular, né? Quando eu estava vindo de Joinville, viemos de carro, eu e o meu amigo instrutor Camargo, a gente veio conversando, né? Viemos empolgados, né? Na noite anterior à viagem, nem dormi direito, né? Ansioso para poder estar aqui, e porque estava, né, com expectativa realmente de encontrar o que nós encontramos aqui, né? Um ambiente familiar, né? Com famílias, né? Pessoas de bem. E ver esse entrosamento, esse engajamento das forças de segurança pública, né, que temos aqui inúmeras, né, forças de segurança pública no nosso país e pessoas até do exterior, né, e vendo também que os melhores do mundo, né, nas suas áreas de atuações na segurança pública, enfim, nas questões de combate, né, as questões táticas, estão aqui no W2C. E ver que eles estão colaborando e passando principalmente para o cidadão civil, né, para o CAC, que está aqui presente participando, as suas técnicas, né, as suas formas de desenvolver o seu trabalho, é fantástico, porque isso faz com que nós aprendamos cada vez mais, né? Eu sempre digo que somos eternos aprendizes, né, da vida, então a cada dia um ensinamento diferente, e isso faz com que o CAC, o operador, enfim, ele se capacite cada vez mais para poder, né, realizar aquilo que tem que ser feito da melhor forma possível e com ainda mais eficácia, né? Então, se ele tinha uma dúvida, se ele tinha um problema, algo que ele não entendia bem, aqui no W2C, com toda certeza, ele vai passar a fazer melhor, vai desenvolver melhor, né? E quem vai ganhar com isso? A sociedade vai ganhar com isso. Por quê? Porque vai ter cada vez mais pessoas preparadas para poder dar a pronta resposta, a resposta rápida que o crime, que o mal merece ter. Perfeito. Né? Galera, para você que não conhece o W2C é um evento que aglutina inúmeras clínicas. É a segunda edição sediada aqui diretamente de Itu. Nós estamos no ano de 2022, na base Armalite. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho se o senhor acompanhou alguma clínica. Não precisa falar de todas, mas fala de alguma que o senhor acompanhou e que tenha te impactado e sobre o que foi a clínica. Hoje pela manhã eu ainda não participei, né, de nenhuma, mas eu estive ali
observando a clínica do Arraiz, né, do combate velado, né, e foi assim fantástico ver a forma com que ele, né, fez e passou as instruções, né, para os seus alunos que estavam ali participando daquela clínica. Então foi a única clínica que eu acabei olhando, né, porque a gente anda para lá e para cá, é muita coisa para a gente ver, né, e então às vezes não dá tempo da gente ficar fixo ali participando de uma clínica, né, vendo uma clínica, mas com a graça de Deus, domingo agora, né, pela parte da manhã, quero participar de uma clínica aqui, pelo menos uma clínica aqui no W2C. Que bacana. Padre, e fala um pouquinho dessa surpresa. Como eu falei, eu não me surpreendo porque o conceito de arma de fogo, para mim, nada tem a ver com violência, mas como que foi o seu ingresso nesse universo? Como que surgiu? Qual que é a origem do seu entusiasmo por arma de fogo? Perfeito. Como eu disse, a minha cidade natal, ela tem 5.000 habitantes, até menos do que isso. Então, a minha família, ela sempre foi uma família, e continua até hoje, que detém armas de fogo, né? Tem armas de fogo em casa. E veja, a cidade ela tem menos de 5.000 habitantes, lá são 2 policiais por plantão, né? Poucas viaturas, né? Mas mesmo se tivesse muita viatura, 2 policiais por plantão, para atender uma área muito extensa da cidade. Nosso município é muito grande, principalmente na área rural. É produtor rural, né? A cidade, né? Produção rural, o que move ela. Então a nossa família sempre teve justamente por isso, para a questão da defesa. Né? Imagina uma viatura se deslocar, o sítio da minha família até hoje são 9 quilômetros da cidade, estrada de chão. Entende? Com estradas, ruas que saem para todo lado, mata e tudo mais. Então, sabe, a própria força de segurança tem uma dificuldade para chegar até o local do nosso endereço, né? Nas casas das pessoas. Então, a gente sabe que para um disparo, enfim, para algo acontecer contra a vida de alguém, contra o cidadão de bem, é questão de segundos. Né? Não tem como medir essa questão do tempo nesse sentido, nessas situações. Então nós sempre tivemos armas de fogo em casa. Então eu cresci no meio disso. Então não foi algo que, gostei, né? Me apresentaram. Não, minha família sempre teve, eu sempre estive junto com eles nisso, né? Na época, quando era liberada a caça, por exemplo, aqui um exemplo, né, de capivaras, a gente caçava na época, isso eu era criança, né? Então sempre tive no meio. Só que depois, quando eu fui para o seminário e fui passar pela formação para o ministério sacerdotal, eu me afastei, porque não tinha como, né? Meu foco era aquele ali, era estudar, enfim, ser ordenado. Mas depois, aí quando me ordenei, voltei, aliás, e fui para o sul do Brasil, para Joinville, né? A nossa Texas brasileira, né? Santa Catarina, que foi que novamente eu retornei a este mundo, né? Digamos que tudo isso voltou novamente a fazer parte da minha vida. Então eu estou aí efetivamente praticamente há 1 ano, né, praticando tiro esportivo e também por hobby, né, por distração, porque é bom, né, a tiroterapia, você vai lá, você desestressa e você sai leve, é muito fantástico, né, só quem faz a experiência de atirar sabe o que eu estou falando, né, o quão bom é, e também para a questão da defesa. Né? Eu moro sozinho, casa paroquial, só eu e Deus e pronto, e acabou. Né? Então a gente não pode, como diz, dar sorte ao azar. Né? Claro. Então é melhor, se a gente pode se precaver, se a gente pode se defender, a gente tem que fazer isso, né? Porque, volto a dizer, lá um exemplo da minha cidade, as forças de segurança, por mais que eles queiram, e o agente público não tem culpa disso. Exatamente, não consegue. Não tem como uma viatura da polícia estar na rua da tua casa 24 horas por dia. Né? Hoje lá em Joinville faz um chamado, 30, 40 minutos. Para uma viatura chegar na tua casa, e Joinville é a maior cidade do estado, tem um grande número de policiais, mas não consegue, né? Hoje, se não me engano, um dado, posso estar enganado, mas é um policial para cada 200 habitantes nas cidades lá de Joinville. Então, imagina, é uma estatística muito falha, né? E detalhe, isso, né? Eu tenho certeza que o sul do Brasil está muito melhor, está muito mais bem preparado em relação à força de segurança pública e segurança pública do que outros estados. Então, se lá no sul, né? Isso. Se tem 200 pessoas, um policial para cada 200 pessoas... Mais ou menos, Tem coisa pior por aí. Tem coisa pior. Não, com certeza. E na verdade os índices de Santa Catarina, no quesito segurança pública... São bons. São os melhores do Brasil. Comparados aos... São os melhores do Brasil, entende? As taxas, elas caíram assim, de uma forma assim gigantesca, como no país também caiu. Né? Inclusive o sul, salvo engano, são os estados do sul, são os estados que mais têm
população civil, Armada. paisano armado. Exatamente. Exatamente. Então a gente vê, é uma leitura muito simples que, né, mais armas, mais crimes, não. É o contrário. Sim. Quanto maior, né, a quantidade de cidadãos de bem armados e preparados, Sim. né, mais segurança eles vão trazer para sua família. Inclusive eu quero aqui contar um fato que aconteceu em Joinville, agora 20 dias mais ou menos. Tem aguinha aí? Uma aguinha pro padre e pra mim? Daqui a 20 dias atrás... Você prefere gelado ou temperatura? Tanto faz. Há 20 dias atrás, um senhor, né, Obrigado, viu? um idoso empresário, ele é dono de uma joalheria lá em Joinville. Deixa eu tomar água, vamos tomar água. Ele tem uma joalheria em Joinville, tinha saído para jantar com a família. Ele, a esposa e o filho, né? Aliás, ele, a esposa, a filha, o filho estava em casa, no quarto. Pois bem, ele chegou em casa com seu carro, entrou na garagem, enfim, fez todo o procedimento e foi entrar para dentro de casa. Abriu a porta da sala, foi entrar, ele, a esposa e a filha. No que ele foi fechar a porta da casa dele, né, veio dois marginais, pegaram o pé na porta, empurraram a porta e imagina um idoso, não vai conseguir segurar uma porta contra dois caras, né? Impossível. E um deles estava armado, né? Queriam joias, queriam dinheiro, né? A filha que estava no quarto começou a gritar desesperada e tudo mais. Inclusive o filho dele conseguiu até gravar lá parte da ação, não sei como, mas conseguiu, né? Só que o que acontece? Os dois marginais levaram ele, a filha e o rapaz para dentro de um quarto. Porque eles queriam que eles entregassem os bens deles, né? Só que deixaram esse senhor idoso na sala sozinho. Subestimaram ele, provavelmente. Exatamente. E o que ele tinha? Ele tinha um revólver 36, se não me engano, calibre 36. 36. Estava escondido, segundo o que foi relatado, embaixo do tapete da casa, com certeza um fundo falso, enfim, né? E os caras viram que ele estava daí com o revólver na mão, o outro apontou a pistola para ele, só que o senhorzinho foi bem mais rápido no revolvão, capotou um, o outro fugiu, né? Mas agora imagina, se esse idoso, melhor dizendo, não tivesse uma arma em casa, não estivesse preparado para agir, porque ele esperou a hora certa de agir. Perfeito. Né? Ele esperou o momento certo de agir. Se ele não tivesse uma arma em casa, com toda e com plena certeza, esses caras tinham matado aquela família. Tinham perdido a vida, tenho certeza disso. Por quê? Porque queriam dinheiro, queriam joias, né? Se eles não entregassem, iam ter a vida ceifada. Sim. Então esse foi um caso que aconteceu aí há 20 dias atrás em Joinville, repercutiu muito e que serve de exemplo, né, para todas as pessoas que estão nos assistindo em casa, né, para protegerem a sua família, né? Ô padre, e nesse caso, por exemplo, nesse caso concreto específico, tem algum embasamento bíblico que resguarda a gente em relação a esse tipo de fato? Da gente empregar a algo que seja letal para se defender? Não, com toda certeza. A gente consegue fazer uma leitura tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, né? Muita gente diz, mas vocês falam do Antigo Testamento, o Antigo Testamento acabou, porque não sei... Não, Jesus não veio para alterar e mudar a lei, ele veio para que a lei fosse cumprida, ele mesmo disse isso. O que Jesus fez? Ele resumiu toda a lei em um só mandamento, né? Amarás o teu Deus de todo o coração e o próximo como a ti mesmo, né? Só que na Sagrada Escritura a gente encontra várias orientações no sentido da legítima defesa, né? Por exemplo, aqui Êxodo 22:2, que é muito conhecido por grande parte das pessoas, né? Se o ladrão for achado à noite em flagrante delito, aquele que o ferir, né, não será culpado de homicídio. Então o cara estava ali roubando, matei o cara para me defender e defender minha família, não sou culpado de homicídio. Aí entra também algo muito importante do 6º mandamento, que é o não matarás, né? Que não é o matar em legítima defesa, mas sim referente a um assassinato. O exemplo do Caim. Não assassinarás. Ali ele assassinou. Por quê? Porque ele queria matar o irmão dele. A meta dele era matar o irmão dele, por inveja, por ganância, por ego. Né? Eu acho que tem muito a ver com o nexo de causalidade, né? Exatamente. Quando esse idoso ele acabou por assassinar, por matar
alguém para neutralizar, não foi ele que causou isso. Ele estava na casa dele. Foi uma reação. Foi uma reação a uma violência. Ação. Primeiro o marginal agiu e ele reagiu. Sim. Né? E também temos uma passagem em São Paulo, eu não estou me lembrando agora se é São Paulo ou Timóteo, né? Mas só a pessoa pesquisar depois do que eu vou dizer, vai encontrar lá o versículo, né? Mas é São Paulo. São Paulo diz que aquele que não protege a sua família é pior que um descrente, negou a sua fé. Né? Forte. Forte, claro. Por quê? Porque a nossa vida, a vida da nossa família importa, entende? Mais do que tudo ela importa. Por quê? Porque esse é o meu pensamento, né? A pessoa que entra para o mundo do crime, ele já entra conhecendo o caminho. Por quê? Porque a gente já tem inúmeros exemplos de pessoas que passaram por essa vida da mesma forma que eles estão vivendo nisso e sabem que ou ele vai para a cadeia ou ele vai ser morto, né? Agora, eu vou perder a minha vida por causa de alguém que entrou nesse caminho e sabendo das consequências? Não tem sentido. Não tem sentido isso. É óbvio, toda vida importa para Deus. É uma vida. Mas existe o livre-arbítrio. Mas existe o livre-arbítrio. A gente colhe, a gente planta, a gente é obrigado a colher. Né? Cada escolha tem uma consequência. Sim. Né? E o cristão, o cidadão de bem, de uma forma geral, ele não pode ser uma ovelha na mão do lobo. Né? Ele tem que ser um cão pastor. Ele tem que cuidar de si e tem que cuidar dos seus. Porque imagina, se todo cristão... Imagina lá se os apóstolos, se o próprio Jesus fosse uma ovelhinha nas mãos dos romanos, enfim, dos fariseus. Não teria durado tanto tempo, né? Não teria, a sua missão não tinha sido cumprida. Perfeito. Né? E nós também temos que ser assim. Esse é um dos maiores exemplos que ele nos deixou, é realmente isso. Pedro era protetor. Muito protetor, tanto é que sacou a espada e feriu o soldado. Né? Mas aí existe algo importante também, as pessoas usam essa passagem, né, os desarmamentistas, para poder causar confusão e discórdia e dizer que a arma é do mal, que a arma mata, né? Que é muito dito. Mas Jesus repreendeu Pedro, né? Porque repreendeu mesmo Pedro de fato naquele momento, né? Mas aí a gente tem que entrar no contexto do porquê que ele repreendeu Pedro. Perfeito. Né? Por quê? Porque se Pedro continuasse ali e os demais apóstolos levantassem a espada também, ia ser uma guerra, uma loucura e a missão não seria cumprida. A missão de Jesus seria encerrada naquele exato momento. Naquele momento. Perfeito. Né? E o que Jesus mostra então? Tem a hora de puxar a espada, levantá-la, mas tem a hora de embainhar ela. Perfeito. Volta o exemplo do idoso. Ele soube e esperou a hora certa de agir. Ele não ia pegar ali na frente deles, enfim, e tentar fazer uma ação rápida. Por ser um idoso também, talvez não iria conseguir responder com tanta rapidez, né? E talvez por ser idoso, ele teve sabedoria suficiente para esperar o momento certo. Exatamente. Então, eu acho que essa passagem do momento em que Pedro corta a orelha do soldado, ela mostra exatamente isso. Não é porque eu tenho uma arma que eu vou sair por aí atirando igual um maluco, que eu vou matar todo mundo, como as pessoas dizem, pensam que vai acontecer. Não é assim. É ter sabedoria. E a sabedoria que, obviamente, não vem só... Não, já aparece aqui agora. Você nem veio dar um abraço na gente. Olha o homem que chegou aqui, ó. E aí, mano? Nosso líderzão, Sansone apareceu aqui. O homem tá corrido, velho. Eu tô aqui já 2 dias, é a primeira vez que eu vejo ele. Tamo junto. Você vem depois aí? Fechou. Até aproveitando, padre, desculpa interromper. Capaz. Além disso, a gente tem que lembrar que Jesus era onisciente, óbvio, sabia de todas as coisas, tinha orientação de Deus ali, tinha uma conexão direta, né? Sim. E ele sabia do temperamento de Pedro, e ele andava com Pedro. Sim, conhecia Pedro, conhecia todos eles. Então a gente... Então na verdade Jesus sabia que Pedro estava armado. E que poderia muito bem defendê-lo a qualquer momento e desembanhar Pedro era pescador, né? Então ele usava a espada para defesa e também para o trabalho, cortar a rede. Exatamente. Onde eu quero chegar? Se o senhor tiver... Quem não tiver uma espada, venda uma capa e compra uma, né? É isso. É isso que eu quero dizer. O mundo é mau. Não... E era mau na época de Jesus. Tanto que Jesus cumpriu a missão dele morrendo. Lá no início, na criação, ele se tornou mau. É isso. Né? Nós tivemos o primeiro genocídio, que mataram 25% da população quando Caim matou Abel. Tinha Abel, Caim, Adão e 25% da população.
Então, Jesus andava com Pedro porque precisava. Exato. Acredito que Sim. a gente precisa estar sempre pronto para a guerra. Exatamente. Mas a gente não tem que estar disposto a guerrear, mas pronto para a guerra. Mas é saber, né, ter o discernimento que uma hora ela pode vir. Pode. E a gente viu, até vê na própria Sagrada Escritura, principalmente ali no Antigo Testamento, lá rei Davi e tudo mais, que teve momentos de guerra. Isso. Momentos que o próprio Deus esteve do lado de Davi, ou melhor dizendo, né, Davi só foi vitorioso porque Deus estava junto com ele também, né? Sim. Porque ele se desviou muitas vezes. Então, todas as vezes que ele se desviou do caminho do bem, do caminho de Deus, ele perdeu. Mas enquanto ele esteve fiel ali, né, às promessas de Deus para a vida dele, ele foi vitorioso. Sim. Né? Então também eu vejo que essa orientação, essa sabedoria, ela também vem de um ser superior. Né? Porque não tem como a gente negar a existência do bem e do mal. Sim. Ele está aí, está presente na humanidade, em tudo, né? E ele só age, ele só consegue agir, ele não age sozinho por si só. Né? Ninguém vai ver aí uma imagem do diabo aparecendo na frente e tal. Não. Sim. Ele vai utilizar de pessoas Que estão dando lugar. Isso, estão a serviço Isso aí. dele. É essa que é a verdade. Então, qual que é a posição do cristão, do cidadão de bem? É ser um anjo portador da luz. É ser um cão pastor. É isso. Né? É defender a sua família e os seus, porque senão vai ser literalmente engolido. Né? Padre, a gente tá fazendo takezinhos curtos aqui, só que não tem como não esticar com o padre, porque a gente começa a falar, vamos vir nos assuntos. Já estico aqui o convite para o senhor ir lá no nosso podcast Podpol, que é transmitido em São Paulo, dentro de um clube de tiro. Opa. Foi o primeiro podcast dentro de um clube de tiro. A gente sonhou com esse projeto há muito tempo atrás. Eu já deixo o meu convite aqui para o senhor participar com a gente. Com certeza. Pra gente bater um papo. Tenho certeza que se hoje eram 5, 10 minutos, já estamos a uns 30 já? 20 e poucos. Se a gente superou, lá a gente vai superar mais. Não tenho dúvidas. E no final, padre, eu proponho um desafio no tiro. Opa, A vamos. gente faz o podcast e no final faz um desafio no tiro. Vamos. Pra ver se a gente tá bom de pontaria. Até aqui finalizando, algo engraçado, né? Eu disse que estou menos de um ano, né, praticando. Então não tem muita prática assim, né? Não sou né, um atirador. Eu faço por hobby, tento me esforçar, né? Aprimorar aquilo que eu aprendi, aquilo que eu sei, aprender mais, né? Aí fomos no clube de tiro onde sou filiado, até mandar um abraço para eles lá em Joinville, o clube Jativoca de Caça e Tiro. Jativoca? Jativoca de Caça e Um Tiro. abraço pra galera do Jativoca aí de Joinville. E estava acontecendo lá um torneio agora 15, 20 dias atrás, em homenagem ao Sargento Hoffman, que foi um grande instrutor lá da antiga escola ETESE de Segurança Pública. O cara formou muita gente lá em Joinville, né? E fizemos um torneio em homenagem a ele. Ele faleceu, infelizmente, em decorrência da Covid, né, ali na pandemia. E fizemos um torneio em memória dele, né? Aí vai eu lá, né? Atirar, né? E não tenho prática disso. E ainda a 7 metros. Raramente eu atiro a 7 metros, 5, 6, mais 7, muito pouco, né? Aí fui lá, dei os disparos. Eram 10 disparos, né? A 7 metros. Atirei e tal. Olhei o alvo, vi que fui mais ou menos, né? Aí assinei, entreguei lá para a conferência e tal. Aí foi na hora da entrega das medalhas, teve várias homenagens lá também, né? Eu faço parte, né, da coordenação do ProArmas lá em Joinville também, esqueci de falar no início. Então fizemos uma homenagem em nome do ProArmas ao Hoffman, a família dele que estava lá, né? E foram entregar as medalhas do torneio. Eles iam premiar do 20º lugar, né? Ordem decrescente, né? Do 20º ao primeiro, né? Aí foram a primeira medalha e tal, Padre Edivaldo. Falei, mas aí teve 47 atiradores, de 47 eu fiquei em 20º. Falei, pra quem tá começando agora, tá bom demais, né? Mas o senhor pode ter certeza de uma coisa, a gente vai competir entre eu e o senhor. Pode ter certeza que nós estamos no mesmo nível. É porque a gente que é dono de clube de tiro... Não atira tanto, não tem tempo. Não tem tempo, cara. É tanta coisa pra resolver que eu tô nesse nível aí, entendeu? Eu acho que vai estar páreo ali, padre. Sim. Mais de 50 pontos nós vamos fazer, Vamos fazer. Garanto. Padre, e pra finalizar, Sim. eu gostaria que... Se é um oferecimento aqui da Marte, a Marte disponibiliza esse produto aqui, não sei se o senhor chegou a ver antes. Foi a primeira... É a geração 1 da Glock. E eles vão trazer de volta agora à tona uma campanha de comemoração de 30 anos de um projeto da Glock com esse equipamento. Eu gostaria que o senhor pegasse, não sei se o senhor já teve contato, que o senhor falasse, galera, a gente está num ambiente controlado aqui, é uma loja de armas, então a gente pode de fato manusear. Só mostra para a galera que está vazia, padre, o equipamento. Mostra lá a janela.
Isso. Vazia. A arma tá vazia. Eu gostaria que o senhor falasse aí das impressões do equipamento. Eles trouxeram a geração 1 da Glock para ser comercializada de forma comemorativa. Não. A empunhadura é perfeita, né? Pelo menos na minha mão encaixa perfeitamente, né? Minha mão é grande, né? Você acha que mudou muito dessas novas? Não, acho que não. Eu vejo a empunhadura muito boa, o tamanho dela, eu acredito que essa é uma compacta, né? Ela é compacta, né? Ela é uma full size. É uma full ela size. É uma, na verdade, essa acho que é a G17. Ela é uma arma full size. Mas o tamanho dela é perfeito. Perfeito. Eu portaria uma dessa bem tranquilamente. Legal. Com toda certeza. Ô padre, como que é a maçaneta da porta da casa do senhor? A galera tá comentando aí. Sim, não, eu tô reformando lá a casa paroquial, né, da paróquia, coloquei uma porta de vidro lá. E daí ela veio sem os puxadores da porta, né? Eu peguei e conversei com um amigo meu lá, o Wagner, lá de Joinville, e ele tem aquelas máquinas que corta laser, aquela coisa toda, né? Falei pra Wagner, tu podia bolar um puxador de porta lá pra minha casa, né? Que eu fui num clube de tiro no Strike lá em Colombo, no Paraná, e via uma maçaneta lá que me chamou muito a atenção. Em formato de arma? Em formato de uma AK-47. Puxa vida, de pé? Isso, exatamente, para puxar a porta. Aí eu peguei e falei, Wagner, eu quero um negócio desse daí pra me botar lá em casa. Daí ele fez. Tá pra entregar aí já. Tô até ansioso já, que tá demorando, até cobrar ele aqui já, né? Vou pedir um favor pro senhor então. A galera vai ficar curiosa quando chegar. Eu vou mandar uma foto. Publica a foto e marca o Pode Pôr. Tá, fechou. Pra galera acompanhar. Cobrem o padre aí. Combinado. E padre, pra finalizar, deixa suas redes sociais pra galera acompanhar o seu trabalho, principalmente o trabalho de coordenação no ProArmas. Sim. E também o seu dia a dia, seu daily vlog ali. Não sei se o senhor posta bastante coisa. Todo santo pra galera dia. te acompanhar. Sim. E assim, não só o trabalho voltado assim no sentido da desmistificação do mundo das armas, né, do tiro, né, da minha presença nesse meio, mas também o trabalho pastoral que a gente faz também, né? A gente também, as pessoas às vezes pensam, mas só arma, assim. Não, também tem uma paróquia, tem uma comunidade, também cuido de pessoas, né? Também temos trabalho social em todas as esferas lá na nossa comunidade. Ela é uma comunidade pequena, mas é muito unida e muito atuante lá em Joinville, né? Então tem toda essa questão, e lá nas minhas redes sociais eu vou estar postando sempre toda a minha vivência diária, né? Eu sempre procuro estar mostrando para o pessoal lá, né? Então vamos lá, o meu Instagram é o @Padre Edivaldo Ferreira, né? Edivaldo com I, @Padre Edivaldo Ferreira. Também é a página do Facebook, Padre Edivaldo Ferreira, e o canal no YouTube também, Padre Edivaldo Ferreira. Né? Então muito são bom. as 3 redes sociais que eu utilizo. O YouTube não muito, tem poucos vídeos, pouca coisa lá, mas o Instagram pode ter certeza que sempre estou postando lá várias coisas artigos, né, que eu escrevo, textos, enfim, sempre tem algo lá que, principalmente quem está no mundo do tiro, né, e é cristão, às vezes é praticante na igreja, às vezes sofre muito, né, com a língua das pessoas. Preconceito, exatamente. Então lá eu tenho certeza que vai ter lá muita coisa bacana que vai poder te ajudar a ter argumentação na hora, né, de estar conversando com alguém, de ter que debater com alguém quando o assunto é armas e cristianismo. Cara, se você é cristão, principalmente católico, e sofre preconceito, aí ó, você não tá sozinho nessa, né, padre? O cara é padre, armamentista, então ele tem os melhores argumentos para vocês aí em relação a isso. E, padre, muito obrigado por dispor do seu tempo aqui. Sei que o senhor está corridaço aí, frequentando várias clínicas, acompanhando a loja da Marte, acompanhando a base Armalite. Brigadão por dispor do seu tempo e vamos marcar para o senhor ir lá no nosso podcast. Foi um prazer falar com o senhor, viu? Fechou, o prazer foi todo meu. Agradecer mais uma vez o Pode Pôr, a Marte, a Armalite, enfim, todos que nos acolheram tão bem aqui na cidade de Itu. Né? E com certeza aí na próxima edição vamos estar aqui com toda certeza novamente. E o convite já está aceito. Vamos agendar e vamos lá sim, com certeza. Fechou? Obrigado. Valeu. Ó, padre, a gente finaliza assim, ó. Pode pôr.